Vamos prosseguir, meus amados irmãos, louvando a Deus. Vamos prosseguir adorando aquele que fez os céus e a terra. E vamos ouvir agora a sua palavra. Obrigado pela presença de vocês, a presença dos amigos que nos assistem através da internet. Eu quero aproveitar esse tempo, são 10h15, para conversar com vocês, na minha visão, sobre a supra-suma das Escrituras Sagradas. E vou pedir uma coisa que eu nunca pedi. Se porventura vocês estiverem com seus aparelhos, tablet, smartphone, coisa assim, eu quero que vocês copiem o esboço que eu vou deixar para vocês. Ok? Deixa pronto aí. Porque o nosso tempo está exíguo, mas pelo menos o esboço eu quero que vocês copiem lá no seu WhatsApp, coisa assim. Você vai escrever, ele vai guardar, aí você não vai esquecer, pelo menos os esboço que eu vou deixar com vocês. E eu vou até 11h10, ok? Sim ou não? 11h10 eu termino. Custe o que custar. Mas eu queria que vocês ficassem em pé, depois desse momento tão maravilhoso. Gente, criança é um presente de Deus. Os pais da igreja temos que cuidar e investir tudo nessas crianças. A igreja está preparando um ambiente maravilhoso para nossas crianças. E nós vamos investir pesado na juventude dessa igreja. Amém? E também vamos investir pesado nos idosos dessa igreja. Vamos cuidar também das moças solteiras dessa igreja. Vamos cuidar dos viúvos dessa igreja. Vamos cuidar dos solteirões dessa igreja. Todo mundo vai ser cuidado. Pastor e a liderança da igreja, nós estamos prontos, vamos nos preparar de tal maneira que ninguém ficará sem ser amparado por nós. Todos vocês são importantíssimos. Vamos ao texto. 2 textos. 1 de Pedro 2:24 e depois 2 Coríntios 5:21. Eu amo esses textos, porque eles resumem todo o Evangelho. E a minha proposta nessa manhã é um resumo do Evangelho. Parece uma pretensão minha, mas não é não, vocês verão que não. Diz o texto sagrado: carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus, no corpo de Jesus, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram o quê? Sarados. Agora eu quero que vocês leiam esse texto, por favor, bem forte, vocês. Versículo 21, no capítulo 5, 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Observe agora, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler juntos agora? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó Deus,
faze com que entendamos essas grandes verdades da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. As riquezas daquilo que Cristo realizou na cruz para nós é o meu tema. As riquezas daquilo que Cristo realizou na cruz para nós. Quais são essas riquezas? É imensurável, é extraordinário o trabalho que Jesus Cristo realizou para nós ao morrer na cruz. Nossas mentes finitas não são capazes de penetrar o mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é tão grande que somente a mente divina pode compreender a razão da cruz, a razão desse trabalho misterioso, porque começou antes da fundação do mundo e se nos revelou no tempo de maneira espetacular. Eu gostaria de chamar os irmãos para ouvirem essa palavra e meditar nelas, porque elas são importantíssimas para nós. Se nós estamos aqui, nesse templo, e se somos cristãos, por causa desses dois textos que nós lemos. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, de Jesus. Vocês foram o quê? Sarados. Olha que coisa. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagina os irmãos, não tínhamos justiça, mas nós precisávamos de uma justiça. E como encontrar essa justiça, a não ser ao lado direito de Deus? O próprio Jesus. Deus olhou para ele olhou para Deus, o Espírito Santo esteve presente também nesta decisão, e o Filho assumiu a responsabilidade de vir até nós para tornar-se a nossa justiça. E nós veremos por que Deus fez isso. Em primeiro lugar, o pessoal da mídia vai me ajudar aí. Por que que Deus quis que Jesus carregasse no corpo dele e pelas suas feridas nós fôssemos sarados? Por que que Deus quis que Jesus se tornasse a nossa justiça? Nós veremos isso. Em primeiro lugar, o que Jesus fez por nós ao morrer na cruz em nosso lugar. Meus irmãos, Jesus Cristo deu-nos o seu sangue imaculado. A maior oferta ou serviço que alguém pode oferecer é dar o próprio sangue, ou dar a própria vida, que é a mesma coisa do ponto de vista bíblico-teológico. Volto a dizer, a maior oferta ou o serviço que alguém pode oferecer é dar seu próprio sangue ou a sua própria vida. O Senhor Jesus falou sobre isso no capítulo 15, versículo 13 de João 15, 13. Jesus declarou: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida
pelos seus amigos. Não há amor maior do que este, de alguém dar o próprio sangue em favor dos seus amigos. É claro que Jesus estava se referindo a ele mesmo. Estava dizendo: gente, eu vou lhes dar o meu próprio sangue. Quem dá o sangue dá a própria vida, e não há maior amor do que este, de alguém dar o próprio sangue em favor de seus amigos. E Pedro apóstolo, nesse mesmo raciocínio, avança dizendo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, Pedro apóstolo também assinala dizendo, 1 de Pedro, capítulo 1, 18 a 20, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Observe verso 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Observem, era desse sangue que Deus precisava. Um sangue sem defeito e um sangue sem mácula. Porque na terra não havia um sangue assim. Um sangue sem defeito e um sangue sem mácula. Porque a partir do nosso pecado no Éden, todos nós fôramos maculados. A nossa vida fora completamente corrompida. Na terra não havia sangue puro, sangue imaculado. Mas no céu sim. Havia alguém que transformar-se-ia em homem, vestia-se da nossa carne humana, com nosso sangue humano, sem pecado, isso é um mistério, e através desse sangue, então, Deus poderia nos purificar dos nossos pecados. E o verso 19 diz, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. E observe o detalhe, que isso tudo foi traçado, foi preparado na eternidade. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Amém ou não? Que maravilha! Na eternidade, na mente eterna de Deus, na sua presciência eterna, Deus, na verdade, já havia crucificado o seu Filho Jesus. O sangue do Cordeiro já havia sido derramado para você que está sentado nesses bancos. Você já havia recebido um crédito de sangue lá na eternidade para a sua salvação. Dê um glória a Deus. Amém? Amém. Isto é fantástico. É maravilhoso. Lá na eternidade, foi manifestado no tempo, quando o Verbo se encarnou e habitou entre nós. O maior crime ou mal na terra é tirar o sangue ou a vida de alguém, ou seja, o homicídio ou o assassinato. Este é o maior crime. A maior penalidade ou perda é sofrer o derramamento do próprio sangue, de ser retirado da sua própria vida. Este é o maior crime. Mas voluntariamente, na eternidade, a Trindade Divina tratou disso. E o Filho Jesus Cristo se propôs vir até nós, a fim de que o seu sangue fosse tirado. Ele não foi assassinado, ele não foi um mártir, mas ele voluntariamente entregou-nos o seu sangue,
derramou seu sangue por nós. O homem pecador não possui nenhum sangue que possa oferecer para redimir sua própria alma. Não, somente o sangue imaculado é a dádiva necessária oferecida por Deus. Produz a redenção de nossas almas. Aleluia! Somente esse sangue. Eu quero que você medite profundamente nisso. Isto aqui não é exatamente uma narrativa vazia. Isso aqui não são apenas pressupostos teológicos. Isto aqui, meus irmãos, é uma expressão do amor de Deus em favor da sua alma. E você precisa dar glória a Deus por isso. Aleluia! Se não fosse esse sangue, estaríamos perdidos para sempre. Mas graças a Deus, que Deus nos deu em Cristo Jesus este sangue. E observe o detalhe: um sangue imaculado que não existia na terra. E foi preciso de Deus tornar-se homem a fim de que esse sangue fosse produzido de maneira imaculada, a fim de que ele pudesse ter sido aplicado às nossas feridas, para que fôssemos sarados. E nisso devemos nos gloriar. Amém? Até aqui estamos juntos? Sim ou não? Vamos dar mais um passo, em segundo lugar. O que é que Jesus Cristo fez por nós ao morrer na cruz? Na cruz, Jesus realizou a substituição. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 6. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Observem, mas o Senhor, o Deus eterno, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? O versículo maravilhoso sobre a substituição também é o capítulo 5, 2 Coríntios 5, 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, observe o detalhe, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vejam, os irmãos, o trabalho de Deus. Vejam, os irmãos, como que Deus trabalhou, tirando o nosso pecado e colocando sobre Jesus Cristo. Veja o verso 21, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conhecia pecado. Deus o fez pecado por nós, ou seja, Deus lançou os nossos pecados sobre ele. Com que finalidade? Para que nele, Jesus, fôssemos o quê? Feitos justiça de Deus. O profeta Isaías declarou dizendo que a nossa justiça é o quê? Trapo de imundícia. Nós não tínhamos justiça. Nada havia em nós que pudesse agradar a Deus. Quem então poderia apresentar-se diante de Deus de maneira justa? Somente aqueles que tivessem cumprido toda a lei de Deus. Mas na terra não houve nenhum que cumprira a lei de Deus. Todos estavam sujos, maculados, manchados.
O que é que Deus fez? Que trabalho glorioso da cruz. Deus então pegou os nossos pecados e os lançou sobre Jesus. E Jesus agora paga toda a nossa dívida, cumpre cabalmente toda a vontade de Deus, ipsilíteris, ou seja, de maneira cabal, sem falhar em nenhuma coisa. Tudo que Deus queria, tudo que Deus desejou que fosse cumprido da sua lei, se nós não cumprirmos, Jesus cumpre de maneira maravilhosa. E Deus declarou: você é o meu filho amado, em você eu tenho todo o prazer, porque você faz toda a minha vontade. E agora a injustiça dos homens eu jogo sobre você, e você agora passa a sua justiça para aqueles que creem, e eu vou poder recebê-los por causa da sua justiça, que será imputada àqueles que creem em você. Amém? Irmãos, imagina a grandeza disso? Sim ou não? Por isso, irmãos meus, que Paulo apóstolo declarou, Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há mais condenação. Por quê? Porque agora nós estamos na justiça de Cristo, que já foi aceita por Deus. E nada mais nos tira disso. Porque isso foi creditado em nossa conta. E Deus já recebeu isso. Já recebeu a justiça de Cristo, perfeita. Por isso que Deus o ressuscitou dos mortos. Se Jesus não tivesse cumprido toda a vontade de Deus de maneira cabal e perfeita, ele não poderia ter se tornado a nossa justiça, e consequentemente nós estamos perdidos. Mas graças a Deus que Jesus tornou-se nossa justiça, porque toda a vontade de Deus que nós devemos cumprir, Jesus cumpriu por nós na cruz do Calvário. Amém? Agora você me perguntaria: mas pastor, então quer dizer que eu estou absolutamente livre na justiça de Cristo? Sim, você está absolutamente livre por causa da justiça de Cristo. Livre de quê? Livre da condenação do inferno. Você está livre, meu irmão, livre. Deus não tem nada a cobrar mais de você por causa da justiça que lhe foi imputada, a justiça do seu Filho amado. Trata-se de uma coisa que nunca poderíamos compreender. Nunca podemos compreender, por não sabermos como é ficar sem pecado. E de repente, receber uma carga pesada de pecado. Os irmãos já imaginaram isso? Alguém santo, alguém que nunca teve um pensamento mau, alguém que nunca, na verdade, passou pelo seu coração um mau pensamento, alguém que nunca carregou nenhum pecado, de repente recebe uma carga pesada. A Bíblia diz que ele não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Imagine isso. A alma santa, a alma adamantina, a alma pura, a alma perfeita, perfeita na sua mente, perfeita nas suas atitudes, perfeito nas suas palavras, perfeito no seu ser, nenhuma nódoa, nenhuma mácula havia no ser de Jesus, e de repente ele tem que receber uma carga pesada sobre si. Por isso, lá no Getsêmani, Jesus disse de maneira triste: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Você lembra disso? Lembra não? Pai, se for possível, o quê? Passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele disse aos discípulos: olha, eu estou tão triste que eu estou a ponto de morrer. E disse: Abba, Pai, tudo é possível ao Senhor. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita
não seja feito o que eu quero, mas tudo aquilo que tu queres. Naquele momento, irmãos meus, Jesus estava recebendo a carga dos nossos pecados. Uma alma santa que nunca havia pecado, de repente recebe a carga do pecado. Você é cristão, você é crente, e quando você peca, você percebe como que isso machuca você, não é verdade? Quando você peca, você percebe imediatamente que há algo errado, e a sua alma então entra em tristeza, e você confessa, e o sangue de Jesus purifica você, mas você sente. Agora imagina você, Jesus que nunca havia cometido o pecado, porque ele era Deus, e agora recebe essa carga. Ele disse, essa carga está tão pesada que eu estou a ponto de morrer. Foi isso que ele fez por nós, ele nos substituiu, recebendo a carga do inferno sobre si, para que nós não estendamos a nossa cama no coração do inferno. Ele recebeu essa carga sobre si, sua alma santa, imaculada, perfeita, a fim de que todos nós que cremos fôssemos livrados da condenação eterna. Ele disse, esse cálice da tua ira sobre mim, que recai sobre mim, é tão pesada essa carga de maldição do pecado que eu recebo para substituir os homens, que eu estou a ponto de morrer antes de chegar ao Calvário. Jesus estava falando a respeito de beber o cálice ou a taça da ira de Deus contra o pecado. A alma impecável de Cristo queria recusar ou recuar diante desse contato com o pecado humano. Ele hesitou por causa do horror do pecado diante da experiência da alienação de seu Santo Pai. O pecado iria afastá-lo por um tempo do Pai. E aquela alienação temporária fê-lo gemer no Getsemane. O pecado nos afasta de Deus. Jesus nunca cometeu um pecado. Quero que os irmãos entendam isso. Mas o fato de ele nos substituir, ele recebeu essa carga maldita do pecado. E por um instante, ou seja, provavelmente naquele momento do Getsemane, até chegar à cruz, ele teria que ficar alienado de Deus, e isso pesou profundamente no coração de Jesus. Ele nunca havia estado longe de Deus, nunca. E agora Deus teve que afastá-lo por um instante, virar o rosto para ele. Ele declarou da cruz, dizendo, Deus meu, por que o Senhor está me abandonando? Era a nossa substituição. Louvado seja Deus. Oh, que Deus glorioso. Que coisa fantástica. Se não fosse isso, estaríamos perdidos para todo sempre. Em terceiro lugar, meu relógio está certo? 10h42, ok. Terceiro lugar, na cruz, Jesus realizou nossa redenção. Na cruz, ele nos deu o seu sangue. Guardem isso. Na cruz, em segundo lugar, o que ele fez? Ele nos subiu. E na cruz, em terceiro lugar, ele realizou a nossa redenção. Guardem isso. Isso aqui é a supra-sumo do Evangelho. A figura de linguagem que se segue, ou seja, a redenção, ela provém do mercado, onde, naqueles dias, os escravos eram comprados por um preço. Portanto, redenção significa compra da nossa salvação
mediante o pagamento de um preço pelos nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Remissão e redenção são palavras sinônimas, que significa o preço que se paga por um escravo. Colossenses capítulo 1, verso 14, diz o texto sagrado: em quem temos o quê? A redenção, ou a remissão dos pecados. Redenção e, ao mesmo tempo, remissão dos pecados. Ou seja, assim que nós somos comprados por Jesus, pelo seu sangue precioso, nós somos remidos da mão do nosso amo antigo, que é o pecado e Satanás, e agora pertencemos a Cristo, e somos remidos, comprados e libertos do pecado. Hebreus capítulo 9, verso 12, ainda fala sobre isso. Hebreus 9, 12. E não pelo sangue de bodes, de bezerros, mas pelo sangue próprios, mas pelo seu próprio sangue. Ele, Jesus, entrou no santuário uma vez por todas e obteve para nós o quê? O quê? Eterna redenção. Pelo sangue de Jesus, não pelo sangue de animais, nem de bezerro, mas pelo próprio sangue. Ele comprou para nós uma eterna redenção. Estamos eternamente livres, aleluia. Livres, eternamente livres. Nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem mesmo a morte pode nos tirar das mãos do nosso amo, do nosso querido Jesus, porque nos comprou e ninguém vai nos tomar das suas mãos nunca mais. Uma eterna redenção. A nossa redenção foi uma redenção eterna, para sempre, que jamais ela sofrerá retrocesso, ela é eterna. Por isso você pode viver e morrer, querido irmão, com segurança. Não precisa ter medo de nada. Se o seu corpo passar a sepultura, Jesus vai arrancar você de lá. Se você passar por agruras dessa terra, lembre-se disso, você tem uma eterna redenção. E a Bíblia continua dizendo, Gálatas 3, 13. Eu gosto mais desse texto. Gálatas 3, 3. Cristo, observe, está vendo a palavra resgate, nos resgatou da maldição de quê? Da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Que coisa fantástica! Deus fez o seu Filho maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi levado ao madeiro como se fosse um maldito, porque na cultura romana e judaica, é aquele que fosse pendurado no madeiro, porque ele era tido como maldito. E Jesus agora foi à cruz por nós como se fosse um maldito, um amaldiçoado, um culpado, um biltre. Gente da pior qualidade foi por nós ali, para que nós fôssemos redimidos, irmãos meus, e recebêssemos eterna redenção. Vocês precisam valorizar isso. Sejam crentes fiéis, valorizem o que Jesus Cristo fez na cruz por vocês. Sejam crentes dedicados, crentes que amem a Deus, sirvam uns aos outros com fidelidade. Vamos parar com essas picuinhas entre nós, com essas coisas que na verdade não agregam valores espirituais, com nossos ciúmes, com nossos orgulhos, com a nossa soberba, com o nosso pacholismo. Não, irmãos meus, lembremos-nos que nós fomos comprados para sermos livres e uma eterna redenção. Além desta figura de linguagem, o Novo Testamento também emprega a do resgate, que se refere
ao preço que Jesus pagou pela nossa salvação, conforme Marcos capítulo 10, versos 45. Olha que coisa linda, que coisa bela. Marcos 10, 45. Porque o próprio Filho do Homem, o que acontece? Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele veio aqui para nos dar a sua vida, para nos resgatar. Não veio para servir, e aqui é uma grande lição para nós. Observe o detalhe. Porque o próprio Filho do Homem, por que essa palavra próprio? Eu que sou Deus, eu que formei a terra, formei o céu, criei todo o ambiente celestial, eu vim aqui, me tornei homem para servir. Ó, meus discípulos, agora eu quero que vocês entendam que grande no reino de Deus, grande no reino de Deus é aquele que serve. E aqui é uma lição para mim e para todos nós. Se nós quisermos ser grandes no reino de Deus, sejamos servos de Deus e servos uns dos outros. Porque grande é aquele que serve. Amém ou não? Grande é aquele que serve. Mas na igreja há pessoas que, na verdade, querem ser grandes e não querem servir. Só querem receber e talvez até mesmo criticar, mas não quer assumir. Não quer liderar, não quer servir, não quer se sacrificar. E Jesus diz, não, eu vim para servir. E além disso, eu vim para dar minha vida em resgate. Grande, na verdade, é quem serve. E não quem é servido. Temos que aprender isso. 1 Timóteo 2,6. Diz Paulo apóstolo a Timóteo, que deu a si mesmo em resgate. Observa sempre a palavra resgate, por todos. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno. O enfoque aqui recai na liberdade do cativeiro do pecado que recebemos mediante o preço pago por Jesus Cristo. Meus irmãos, o que seria de nós se nós não tivéssemos sido comprados por Jesus Cristo? O que seria de nós? Em último lugar, em quarto lugar, em último lugar, o que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário? Na cruz, Jesus realizou nossa justificação. Isso aqui dá para pregar um ano, pastor, um ano de pregação só sobre esse tema. Na medida que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer vários sermões sobre justificação. Assim que o Senhor me der a oportunidade. Na cruz, Jesus realizou nossa justificação. Isso aqui é fantástico. Vamos entender essa palavra, justificação? Diz o texto sagrado, Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. O que significa isso? A palavra justificação significa declarar justo, aceitar como justo, e observe, e tratar como justo. Essa figura de linguagem provém do tribunal e denota um ato judicial que administra a lei, e nesse caso, por meio de declaração, um veredito de absolvição, de modo que exclui toda e qualquer possibilidade de condenação. Deixe-me explicar melhor isso aqui. Quando o juiz, depois de ouvir as testemunhas, ler todos o auto, examinar, e a defesa do réu, debatendo ali, o juiz então chega ao veredito.
e ele vai dar o seu veredito. Se ele, na verdade, se o juiz, na verdade, disser, eu, juiz, declaro que você é inocente, e dá o seu veredito, você está livre. A justificação é assim. Mas há uma nuance aqui que eu quero explicar depois. Aí o indivíduo sai da presença do juiz, das testemunhas, daquele salão cheio de pessoas que querem vê-lo condenado ou absolvido. Os que foram ali para vê-lo absolvido vão se alegrar, vão pular de felicidade, porque viu aquela pessoa que elas queriam vê-lo livre, vê-la livre, e agora se regozijam, e os que foram ali para ver a condenação vão ser chateados. Mas o juiz declarou, você está livre, ninguém mais pode condená-lo, está livre. Mas alguém não pode recorrer? Provavelmente. Na justificação divina, não há como recorrer. Uma vez que Deus declarar o pecador livre, ele estará livre, eternamente livre, e não há quem possa recorrer, porque Deus é soberano, Deus, na verdade, é juiz eterno, não vai errar no seu veredito, e não precisa de que ninguém possa recorrer a fim de mudar a sentença, porque Deus é juiz eterno e jamais vai errar no seu veredito. Se ele declarou, Nilson Motas, você está livre por toda a eternidade. Pronto. Amém? Isso é justificação, é quando o juiz eterno, pela morte e ressurreição de Jesus, quando o pecador recebe Jesus, num ato judicial do juiz eterno, ele declara ao pecador que aceita Jesus livre de culpabilidade, e nunca mais esse pecador tem possibilidade de ser condenado em nenhuma outra instância, nunca mais. Todos os pecados passados, do presente e do futuro já estão perdoados. Não há mais condenação. Romanos 1:8, não há mais condenação. Amém? É um veredito eterno. Ah, quer dizer que eu posso viver agora pecando? Não, claro que não. Você não vai viver pecando porque você agora está justificado. Você está eternamente salvo. Eternamente garantida a sua salvação. Você não vai viver pecando. Você vai vivendo agora para glorificar a Deus, isso sim, amém? Mas o veredito de Deus em relação ao pecador que aceita Jesus e Deus o declara livre de culpabilidade, é uma declaração eterna. Não haverá nenhuma outra possibilidade de condenação, porque foi o juiz eterno que deu o veredito de absolvição e ninguém mais pode nos condenar. Aí vem o Romanos 8, que os irmãos entendem perfeitamente. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, e diz mais, se Deus é por nós, o que acontece? Quem será contra nós? Foi Deus que nos declarou justificados, foi Deus que nos deu exatamente a sentença, foi Deus que deu o veredito, foi Deus que nos absorveu em Cristo Jesus. Quem é que vai nos condenar? Se foi o Deus eterno que fez isso, vocês entenderam o que é justificação? Amém ou não? Nunca mais nós seremos condenados. Estamos livres por toda a eternidade. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no detalhe. A linguagem jurídica é com frequência usada para descrever a obra de Cristo em nosso favor. 1 João 2, versículo 1. Estou indo para o final já. 1 João 2, 1. Sempre a linguagem jurídica é muito usada nas Escrituras. Eu gosto de direito, então isso aqui para mim é uma delícia. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não, o quê? Pequem. Mas, se alguém pecar, temos o quê? Temos um advogado aqui da garganta. Advogado não, viu? Pelo amor de Deus, faça não. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Que coisa fantástica. Advogado aqui, cultural. Ad. A palavra latina, esse ad aqui, é um radical latino, portanto, aquele que vai junto, advogado, adjunto.
Eu sou adjunto do pastor, estou ao lado do pastor. E há de quem mexer com ele, vai mexer comigo. Brincadeira. Então nós temos um advogado junto ao Pai. Olha que linguagem bacana. Olha que linguagem maravilhosa. Você tem um advogado. Se você pecar, depois de justificado, o que vai acontecer? Você tem um advogado para fazer o que? A sua defesa. Para dizer, pai, a Débora já foi justificada no meu sangue. E Deus vai dizer, ok, não tem como condenar a Débora, porque você já deu a sua justiça a ela e ela está absolutamente livre de toda condenação. Aqui Jesus é descrito como nosso advogado, junto ao Pai, que comparece em nosso favor quando pecamos. O que Jesus realizou para nós quando morreu na cruz e ressuscitou. O que ele fez? Agora sim, anote esse resumo aí no seu celular. Abra aí sua WhatsApp, coisa que você quer, que eu vou terminar aqui. Eu quero que você fique com esse esboço para você. Eu falei que terminava 11h10, é isso? Cumpri o tato. Estou ainda, eu tenho 9 minutos ainda para terminar. Eu vou terminar aqui. Aí está o esboço. Está lá? Não, põe lá. Letra A. O que tem na letra A? Jesus, fala comigo, gente. Jesus deu do seu sangue imaculado para nos purificar de todos os nossos pecados. A letra B, na cruz, Jesus nos substituiu. Na letra C, na cruz, Jesus realizou nossa redenção. Na cruz, Jesus realizou nossa justificação. Portanto, o Senhor Jesus fez isso por nós na cruz. Isso aqui é a supra-sumo do Evangelho. Jesus deu-nos o seu sangue. Jesus nos substituiu na cruz. Jesus realizou a nossa redenção, pagou o preço dos nossos pecados. E por fim, Jesus, na verdade, nos justificou, ou seja, ninguém mais pode nos condenar. Estamos livres pelo veredito de Deus. Você está livre por toda a eternidade, porque a justiça do meu filho é a sua justiça, e eu, juiz eterno que sou, Deus Pai, eu declaro você justificado, livre, e nunca mais você será condenado, porque eu o declaro livre de condenação. Amém? Jesus, portanto, no seu sangue, Ele nos deu seu sangue, Ele nos substituiu, Ele nos deu a redenção, Ele nos justificou. Então você, que é crente em Cristo, não precisa ter medo de nada não. Não precisa ter medo de morrer, não precisa ter medo de coronavírus, não tem medo de nada, nem de câncer, nem de Parkinson, nem de Alzheimer. Essas coisas vêm sobre nós. Mas está garantida a nossa entrada no céu. Nós já estamos o quê? Redimidos. Nós já estamos justificados. Nós já temos um substituto. Nós já temos um advogado. E nós já temos garantida a vida eterna. A justiça de Jesus é a minha justiça. Eu não tenho nada. Eu sou um biltre. Eu sou um pecador miserável. Mas diante de Deus tem alguém que tem um sangue imaculado, tem uma vida impecável, tem uma morte substitutiva e tem uma ressurreição que venceu a morte em meu lugar, e Deus me declarou, por causa do meu filho, eu justifico você e ninguém mais pode te condenar. Isto sim, queridos irmãos, vamos levar isso a sério, dar graças a Deus, porque Deus fez isso tudo por nós em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Amém.